Portugal e o orçamento de Estado. Teremos novas eleições. Israel ameaça um ataque letal e surpreendente. E na Alemanha estamos vendo talvez surgir uma nova esquerda? Esses são os temas do nosso programa dessa semana, onde a política pretende ser passada a limpo para o bem de todos nós. Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Transforma Política Impura e pedimos a você que se inscreva no nosso canal, que curta, que compartilhe e ative o sininho das notificações. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Henrique, o orçamento de Portugal, orçamento de Estado, é um problema? Portugal vai precisar de novas eleições? O que temos pela frente em Portugal? Eu não sei o que é que vai suceder com o Orçamento de Estado. O que eu tenho a convicção é que o Orçamento de Estado devia ser chumbado pelo Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o Partido Comunista já decidiram votar contra, e seria importante que o Partido Socialista votasse também contra para a defesa da democracia portuguesa e para defesa do crescimento económico do país. Eu vou explicar aquilo que entendo. O orçamento de Estado proposto pelo PSD é um orçamento que, no fundo, não vai ao encontro das necessidades da nossa economia, para não falar já das necessidades de justiça social que o nosso país tem. Na realidade, o Orçamento de Estado não tem medidas a sério relativamente à transição digital, relativamente às energias verdes, relativamente à habitação, um grave problema nas grandes cidades do país, e que o Estado, por um lado, devia ele próprio orçamentar verbas suficientes para levar a cabo a construção de habitação por parte do Estado e dos municípios para as classes médias e para as classes mais baixas. Não tem verbas necessárias à defesa do Serviço Nacional de Saúde e à melhoria do Serviço Nacional de Saúde, a não ser as destinadas a subsidiar a saúde privada, e não tem verbas destinadas a uma defesa que é necessário levar a cabo ainda da escola pública. Portanto, são partes importantíssimas do Orçamento Geral do Estado que não estão contempladas nele como deviam estar, e por isso mereciam o chumbo por parte do PS. Não há medidas de aumentos de salários tal como elas são necessárias, particularmente na função pública. Não há medidas para que as desigualdades neste país sejam combatidas. E, portanto, aquilo que o Orçamento de Estado propõe é, no fundo, um agravamento da atual situação de desigualdade e de injustiça no país, de desvalorização do Serviço Nacional de Saúde e da educação pública, e o favorecimento de privados, quer no que toca à saúde, quer no que toca a outras áreas da atividade económica e social. Mas aquilo que mais deve preocupar o PS neste momento é a tentativa por parte de Montenegro e do seu governo de amordaçarem a comunicação social e de a porem ao seu serviço. Isto é, Montenegro propôs agora alterações ao Estatuto da Comunicação Social, em que, no fundo, aquilo que ele faz é pôr a comunicação social toda ao seu serviço.
A RTP, que era um canal público que tinha o mínimo de isenção, não a isenção que lhe devia ter, dando oportunidade aos vários partidos, às várias correntes de opinião, conforme a sua representação na sociedade e particularmente na Assembleia da República, de terem voz na televisão pública, mas cumpria minimamente a sua função de informar nomeadamente, formar a opinião através dos habituais comentadores. Fazia-o com não total isenção, mas com um mínimo de isenção, o que não sucede com as televisões privadas que, como nós sabemos, e Pedro Nuno Santos sublinhou numa recente entrevista a uma dessas televisões, que nos dias mais importantes da semana, nomeadamente ao domingo, tem numa televisão na SIC o Marcos Mendes, noutra televisão, a TVI, o Paulo Portas. Portanto, a direita canibaliza autenticamente a segurança, a comunicação social. E, não contente com isso, agora aquilo que o governo da Aliança Democrática está a fazer é precisamente destruir a televisão pública, reduzindo-lhe o financiamento, retirando-lhe, que já funciona mal com o quadro de pessoal que tem, mas retirando pessoal, 250 funcionários da televisão vão ser despedidos, é uma brutalidade. A televisão pública vai ser impossibilitada com isso de exercer plenamente as suas funções. Já tem dificuldades em o fazer, agora vai ser impedida com esta medida. E, pior ainda, é que Montenegro e o seu governo decidiram, pura e simplesmente, acabar com o financiamento da televisão pública através da publicidade. Isto é, aquilo que Montenegro quer é que os canais de televisão privada que estão nas mãos de gente afeta ao PSD e ao PS e que não cumprem minimamente a sua obrigação de isenção, como a legislação impõe, essas estações vão ser elas a obterem a totalidade das receitas da publicidade. Isto é, aquilo que, afinal de contas, Montenegro diz defender, que é a livre concorrência, ele está a impedir a televisão pública de concorrer às receitas da comunicação social. Onde é que está o mercado, neste caso, para Montenegro? O mercado existe quando lhe interessa. Quando não interessa, não existe. A televisão pública tem todo o direito, toda a legitimidade, e é assim que deve funcionar, de estar no mercado com outra televisão qualquer. Mas como faz um serviço público, até transmitindo notícias e comunicações públicas que outras televisões não estão obrigadas a transmitir, há um serviço público que só a televisão pública pode fazer. Há, por exemplo, uma RTP Internacional, uma RTP África, que são serviços públicos que não rendem receitas à televisão pública, mas que, assim como o Canal 2 da televisão pública, que não rende grandes receitas, também de certo modo foi impedido de utilizar a publicidade, como não rendem receitas, no fundo estão a prestar um serviço que outras televisões não fazem, porque outras televisões não fariam esses serviços que a televisão pública está a fazer. Isto é, a televisão pública presta serviços que interessam ao povo português e por isso é muito legitimamente suportada em grande parte também pelo povo. Agora, aquilo que Montenegro está a fazer é que o povo continua a suportar,
Afinal de contas, ele critica a privatização ou a nacionalização da TAP e da EFASEC, dizendo que é o povo português que está a pagar. Agora, o povo português, ele não se importa que o povo português pague mais relativamente ao financiamento da televisão pública, já que está a prescindir das receitas da publicidade. Portanto, há aqui uma duplicidade de Montenegro e, sobretudo, aquilo que é muito grave é que, através dessas medidas, ele pretende controlar a comunicação social, pretende favorecer os seus amigos, os seus apoiantes nos canais privados da comunicação social e, com isso, perpetuar-se no poder. É extremamente grave que isso aconteça e se o PS aceitar votar com uma abstenção o Orçamento Geral do Estado e não exigir, pelo contrário, face a este comportamento atentatório da democracia, não exigir eleições antecipadas, o PS está a cometer um grave erro, está a comprometer o futuro da democracia e a comprometer o futuro do país. Esperamos que o PS acorde e não cometa esse grave erro de deixar passar o orçamento e de deixar de exigir eleições antecipadas, que é aquilo que o país precisa face a essa tentativa de, através da manipulação da comunicação social, como fazem os protoditadores europeus, como faz Putin, como fazem Erdogan, como faz Orbán, esses indivíduos ditadores ou protoditadores que Montenegro e o seu governo tanto criticam, mas que afinal de contas eles estão a pretender fazer exatamente o mesmo, que é o mesmo que o Chega faria se estivesse no poder. Bom, nós estamos em mais uma semana vendo a escalada do conflito, Israel prometendo ataques ainda mais letais e temos agora a ajuda humanitária da União Europeia. Também temos que ver, gostaria de saber a sua análise do papel dos Houthis do Iêmen, gostaria de saber o papel do Macron marcando essa reunião para o dia 24 de outubro. Isso pode ajudar a diminuir o genocídio? O que nós temos pela frente? O que nos espera essa semana? Nada, nem Macron, nem Biden evitarão o genocídio ou pararão que o genocídio continue. Aliás, Desculpa, a União Europeia continua a fornecer, particularmente a Alemanha, continua a fornecer armas a Israel para o genocídio e aquilo que Macron está a dizer é apenas uma treta para aparecer como bom menino, como o bom polícia no meio disto tudo. Mas, na realidade, ele não consegue nada e aquilo que está a suceder à União Europeia é que está a pagar o pato relativamente à tragédia que está a acontecer em Gaza, no Líbano e na Cisjordânia e, de certo modo, na Síria. Porque não são os Estados Unidos que vão em auxílio desta população martirizada por parte desse genocida, desse criminoso, que é Netanyahu e o seu governo. Não são os Estados Unidos que vão pagar, no fundo, esta guerra porque que só lhe interessa a eles. É, em grande parte, a Europa que está numa guerra, está metida numa guerra que não lhe interessa, só interessa aos interesses dos Estados Unidos, pois essa Europa está a pagar o pato. Agora, Netanyahu tem um problema importante e este genocídio não é só o do fanatismo religioso, não é só a ambição de poder, não é só a arrogância e, inclusivamente, um certo messianismo bíblico que Netanyahu está a tomar para si. Isto é algo de repugnante porque, no fundo, Israel está
a conduzir uma guerra genocida, sobretudo para defender a pele de um bandido como é Netanyahu. Netanyahu, logo que saia do poder, ele é preso porque é um corrupto, é um falsário e os tribunais israelitas, que ele pretendeu dominar, mas que não conseguiu, os tribunais israelitas irão prendê-lo logo que ele deixar o poder. É em grande parte esse o motivo desta tragédia que está a acontecer e que está a ser sustentada pelos Estados Unidos com o apoio lamentável por parte da Europa também. Agora, Netanyahu já avisou que irá fazer do Líbano uma segunda Gaza. Repare, está a atacar um país independente. É curioso nós vermos como é a duplicidade, o cinismo dos Estados Unidos e da Europa. Relativamente à Ucrânia, em que a população maioritariamente russa que pretende, através de um referendo, e nós não temos dúvidas que a população do Donbass, que é maioritariamente russa e russófila e russófona, que pretende a sua ligação à Rússia, aí não é admissível aceitar o desmantelamento da Ucrânia, aceitar que uma parte dela fique ligada à Rússia, apesar da vontade dos seus habitantes. Mas relativamente àquilo que se passa na Palestina, pois os Estados Unidos e a União Europeia têm aceitado que Israel faça anexações umas a seguir às outras, não cumprindo as deliberações das Nações Unidas, que anexe os Montes Golã, não só contra a vontade das suas populações, mas contra também o direito internacional, contra as resoluções das Nações Unidas. Aí o critério é completamente diferente. É puro cinismo por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Agora, outra coisa é também essa ameaça de ataques ao Irão. Estamos convencidos que Israel irá atacar o Irão. Vai atacá-lo e que o atacará com violência, mais violência do que os Estados Unidos quereriam, porque os Estados Unidos correm o risco de ser metidos numa guerra que não pretendem contra o Irão e, eventualmente, também numa nova guerra mundial, porque a China e a Rússia podem, diretamente ou indiretamente, vir a intervir nessa guerra. E, portanto, isso não interessa aos Estados Unidos, mas interessa a Israel numa tentativa de liquidar a principal oposição que ele tem, já que os outros Estados árabes, nomeadamente a Arábia Saudita, Egito, Jordânia, são Estados traidores à causa palestiniana e estão conluiados com Israel e são completamente complacentes com este genocídio que Israel está a levar a cabo. Agora, Israel pode meter-se, já dissemos aqui, pode meter-se numa grande aventura e, no fundo, aquilo que pode suceder é que Israel assista à sua própria destruição. Porque, recentemente, ainda muito recentemente, houve um elevado sismo, um sismo de elevado grau no norte do Irão. E há elevadas suspeitas de que se trata de uma experimentação, de uma deflagração de uma bomba nuclear. Isso significa que o Irão tem já a bomba nuclear. E tendo Israel que se percate, porque Israel é um país muito pequeno, é um país que não chega ao tamanho de todo o Alentejo e pode ser destruído num sopro pelas armas nucleares que o Irão eventualmente vier a ter. Posso pegar um gancho daí? Sim. Houve uma conversa de que os iranianos estão pedindo a liberação do uso da energia nuclear
para fins militares. Isso já não é um indício de que há... Claro, mas mais do que isso, o indício é este tremor de terra Sim. que houve no norte do Irão e que terá sido causado por uma explosão através de uma experimentação de uma arma nuclear. Portanto, esse ensaio de arma nuclear demonstra que o Irão tem capacidade nuclear e pode atacar Israel. É um recado para Israel? É um recado para Israel. E os serviços secretos de Israel estão a saber disso. E vamos ver o que é que vai suceder. Aliás, muito bem, né? Muito bem, porque se há algo que Israel tem de excelente, são os seus serviços secretos. Portanto, Israel que se cuide, porque o aventureirismo de Netanyahu, que infelizmente é apoiado pelos partidos judaicos, pela maioria, esmagadora maioria dos partidos judaicos e pela maioria da população de Israel, poderá estar a cavar a sua própria sepultura. Agora, Israel continua com ataques na Cisjordânia. Os colonos criminosos continuam a expulsar os palestinianos da Cisjordânia, das suas casas, das suas terras. Ainda agora antes de ontem, estiveram a expulsar os palestinianos das suas casas e das suas terras. Repare-se, o que é que cada um de nós faria se nos expulsassem da nossa casa e da nossa terra e tomassem conta, como estão a tomar conta das nossas casas e das nossas terras, os colonos judeus? O que é que cada um de nós faria? Portanto, Israel está numa política criminosa que é importante que o mundo trave. E que, infelizmente, as Nações Unidas não são capazes de travar, apesar de, ainda recentemente, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, com um descaramento total, com uma arrogância total por parte de Israel, ter sido pessoalmente insultado. Eles que são os croques. Aquele governo é um governo de escroques, de indivíduos baixos, de genocidas, de criminosos, e tem o descaramento de insultar, de considerar persona não grata alguém como o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, que está a lutar pela paz, a lutar pelo fim deste genocídio que Israel está a levar a cabo na Palestina. Mas não é só o Irão. É que o Irão armou de uma maneira que o Israel não consegue combater, nem Israel, nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram imensas vezes, através de ataques da aviação, através de ataques de navios, liquidar a oposição útil no Iémen, mas não conseguiu. E o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, recentemente, em relatórios que elaborou, considera os Houthis, até ainda mais do que o Hezbollah, o grande adversário de Israel. E aos Houthis dificilmente Israel os conseguirá vencer. Está muito longe, não tem equipamento militar, não tem mísseis que possam atingir os Houthis de uma maneira eficaz, e os Houthis têm mostrado, inclusivamente, têm paralisado completamente o transporte marítimo no Mar Negro de navios que sejam de propriedade do Mar Vermelho, de navios que sejam de propriedade dos Estados Unidos, de Israel ou de nações ocidentais. Ainda recentemente destruíram um navio de transporte inglês, e eles, os Houthis, não serão nunca... Já os Estados Unidos, como disse, e a Arábia Saudita entraram com um poder aéreo enorme a destruir os Houthis e não conseguiram. E Israel também não conseguirá nunca destruir os Houthis. E os Houthis, como disse esse relatório do Departamento de Estado
americano, os Houthis são, neste momento, juntamente com o Irão, o principal obstáculo a que Israel domine completamente qualquer possibilidade de acabar com um Estado palestiniano independente e que Israel viva em paz, dominando completamente a população palestiniana e continuando a expulsá-los das suas casas, continuando a expulsá-los das suas terras e destruindo como tem destruído a Palestina e pretende destruir também o Líbano. Bom, estamos a assistir agora o nascimento de uma esquerda nova na Alemanha e até que ponto isso vai provocar o debate na esquerda tradicional? A Alemanha teve recentemente eleições regionais e foi surpreendida com uma votação muito superior ao esperado por um partido, a aliança intitulada Aliança Sarah Wagenknecht, que é Sarah Wagenknecht, era uma dirigente política ligada à esquerda, ao Die Linke, um partido de esquerda que tinha uma implantação muito grande na Alemanha de Leste. Sarah Wagenknecht saiu do Die Linke e criou um partido próprio. Infelizmente, esse partido nasceu logo mal porque demonstra que Sarah Wagenknecht tem um projeto próprio a que ela não hesitou em pôr o próprio nome. É lamentável que ela ponha o próprio nome no nome de um partido. Fica muito personalista. Né? Fica demasiado personalista, demasiado... É quase que fisiológico. Sobretudo, demasiado ligado à pessoa dela, o que deixa suspeitas de interesses pessoais por aí. Agora, a verdade é que este partido, que conseguiu uma votação, por exemplo, na Turíngia, superior à soma de 15,9%, salvo erro, superior à soma dos votos dos partidos que estão no poder na Alemanha, os verdes, o SPD, os verdes e os liberais, conseguiu uma votação superior à soma deles e conseguiu através de propostas um pouco contraditórias. O partido Sarah Wagenknecht define-se como um partido de esquerda em termos de economia, em termos de prossecução da justiça social, mas conservador em termos de costumes. Ora, é um debate que a esquerda habitualmente não faz. É o debate dos costumes. E mesmo o debate no que toca à economia, como alcançar a justiça social e uma sociedade socialista através da economia, não há grande debate dentro da esquerda. E Wagenknecht conseguiu levar a cabo esse debate que está a desenrolar-se na Alemanha e que está a desenrolar-se já por toda a Europa, particularmente em Portugal. O órgão na internet do Bloco de Esquerda, esquerda.net, já publicou um texto extremamente interessante relativamente a este partido da Sarah Wagenknecht. Ora bem, eu vou começar por falar da questão dos costumes que Sarah e da sociedade que Sarah Wagenknecht diz que pretende ser conservadora. Ela entende ser conservadora no que toca à limitação da imigração, no que toca, nomeadamente,
à homossexualidade e aos casamentos gay e toda a tolerância com a tolerância com a diversidade, com a heterogeneidade de inclinações sexuais, e isso é algo que é muito diferente daquilo que a esquerda tradicional defende. De um modo geral, é contrária a qualquer limitação da imigração. Claro que isso levanta problemas enormes, a imigração levanta problemas enormes. Não há dúvida nenhuma, esquecê-los é uma tolice, porém, e até pode ser contraproducente, esquecer os problemas da imigração até pode significar o fortalecimento de ditaduras cleptocráticas que levam à imigração. Porquê? Porque os imigrantes que vêm de tantos países africanos onde dominam as cleptocracias, eles vêm para a Europa, ganham pouco, mas vivem uma vida de sacrifício e ainda mandam dinheiro para os seus países para alimentarem a sobrevivência dos governos ditatoriais e cleptocráticos dos seus países. É um problema que a própria Europa tem de equacionar. Vai ter que enfrentar. Tem que enfrentar e tem que debater esse problema. Claro que os imigrantes precisam de ser acolhidos com dignidade, não só como pretende, por exemplo, o Chega em Portugal e a direita, e, de certo modo, a Wagenknecht na Alemanha, não só aqueles que interessam, mas todos. Porque todos interessam, todos têm o direito a ser recebidos. Mas não de uma maneira completamente desgovernada, de modo a que isso cause conflitos internos gravíssimos, como sucede em muitos países, porque nós vemos gente do Chega, indivíduos que foram imigrantes, contra a imigração. Porquê? Porque eles vêm agora, isso é uma atitude baixa, uma atitude lamentável, simplesmente eles veem nos novos imigrantes, eles que foram imigrantes, veem nos novos imigrantes um ataque às suas posições. Uma ameaça? Uma ameaça às suas posições. Ora, isso eles não querem. E por isso mesmo a imigração completamente descontrolada pode causar conflitos internos graves. E isso tem de ser debatido. Como tem de ser debatidas, por exemplo, o apoio muitas vezes que se faz aos movimentos LGBT e tudo isso, e muitas vezes até como equacionar as marchas gays, que muitas vezes chocam muita gente. E repare-se, o chocar as classes médias, muitas vezes é uma forma de fazer com que aquilo que é essencial, que é a justiça social e a dignidade da pessoa humana, se desloque de questões laterais, que são importantes, mas que não são questões centrais, porque o central é reconhecer-se a dignidade da pessoa humana e reconhecer-se o direito aos homossexuais e transexuais de terem as suas inclinações sexuais, mas terem atitudes que chocam as classes médias e muitas vezes acabam por eles se sentem provocados, ameaçados e acabam por fazer deslocar ou fazer com que as propostas justas sejam muitas vezes afastadas por propostas que, sendo justas, chocam a generalidade da população. E esse choque poderia ser perfeitamente evitado sem prejuízo de defesa dos direitos dos da população LGBT. Mas eu queria te provocar uma coisinha. Posso? Por outro lado, outra coisa que a Sarah Wagenknecht... Só para você juntar nesse bolo. Sim. Aí.
Agora, nós estamos vivendo um momento, agora temos o Milton ali atingindo a Flórida, tivemos furacão, não é? Agora nós estamos num momento em que estamos já sentindo os efeitos da crise climática. Isso não era muito mais importante do que ficar perseguindo imigrantes ou gays? Claro, Cadê a esquerda para enfrentar e propor esse debate à sociedade e enfrentar esse programa de leis? Claro, é a última pergunta que eu tinha a Era você. muito importante, isso é o essencial. E a esquerda, por outro lado... Cadê os verdes nessa Por outro lado, que é onde é que estão os verdes? Mas, por outro lado, eu estava a dizer que a Sarah Wagenknecht, é curioso que o nome dela quer dizer, em português, servidor ousado. Portanto, é uma mulher ousada, sem dúvida nenhuma, é uma mulher inteligente. Muito ousada. E muito ousada. E ela propôs que os alemães fossem incentivados e houvesse exigências da escola alemã, que a partir dos 3 anos, de exigir que as crianças alemãs soubessem se expressar devidamente na língua alemã e de defesa da língua alemã. É outra questão que deve ser analisada, se esse tipo de extremo nacionalismo deve ser debatido, se há um meio termo no meio disso tudo, se os alemães não devem saber a língua alemã, mas isso não os impeça de conhecerem outras línguas, de contactarem com outras línguas, de terem contactos de cultura, diálogos com outras culturas e não fechá-los num nacionalismo que resvala para o fascismo, ou se não, para o fascismo, para o autoritarismo. Bom, chegamos ao fim de mais um programa e eu gostaria de pedir a você que chegou até aqui, que nos ajudasse curtindo, partilhando esse conteúdo e ativando o sininho das notificações. Esperamos por você, por seus comentários, por suas perguntas. Até o próximo programa, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.